Fala galera, bora falar dessa vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. O Cruzeiro, que venceu o Vasco da Gama, vitória importantíssima, jogo no Parque do Sabiá em Uberlândia, Vitória de 1-0 do Cruzeiro com o gol do Christian aí, para salvar e colocar o Cruzeiro no G4 do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que entrou com uma escalação, a escalação do Leonardo Jardim manteve a coerência, Única mudança ali daquela escalação do São Paulo e do Bahia foi a saída do Fabrício Bruno, que estava suspenso, para a entrada do Jonathan Jesus para jogar com o Vidalba, E aí, tendo Cássio, Fagner, Vidalba, Jonathan Jesus, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge e Wanderson, O time aí do Leonardo Jardim. E o Cruzeiro, que nessa noite aí no Parque Sabiá não fez uma grande atuação em campo, mas conseguiu sair com os 3 pontos, que é o que importa. Para mim, ofensivamente, o Cruzeiro praticamente foi inoperante durante o jogo todo, mas fez uma partida tática e defensivamente muito boa, O Cruzeiro recompondo na marcação ali, muito bem postado, muita garra, disposição, entrega do time em campo, Infelizmente aí o ataque do Cruzeiro aí realmente eu não gostei, mas é isso que importa, Já vimos o Cruzeiro jogar várias vezes muito bem, dominar o adversário e não sair com os 3 pontos, que é o que importa. E nessa noite o que importou foi isso, e óbvio, O Cruzeiro, que defensivamente vinha vindo muito mal, fica, esse jogo contra o Vasco sem levar gols, que é muito importante para o time do Cruzeiro, Inclusive isso que deu a vitória à equipe. E aí, um primeiro tempo aí que para mim o Cruzeiro não teve as melhores oportunidades, teve um jogo muito lá e cá toda hora. O Vasco hora ia lá no Cruzeiro dar um susto, hora o Cruzeiro vinha e tentava alguma jogada de ataque, Achei que o Cruzeiro naquela pressão, na hora que perde a bola, estava bem no primeiro tempo, inclusive, muitas horas ali, o Cruzeiro recuperando jogadas, o Matheus Pereira ia lá e desarmava, ganhava a bola, puxava o contra-ataque pro Cruzeiro de novo, ou então o Wanderson, o Lucas Silva ganhava, juntava 3 jogadores num jogador do Vasco e tomava a bola e recuperava pro Cruzeiro. Então esse perde pressão do Cruzeiro numa parte ali do primeiro tempo, achei muito positivo e tô gostando disso no time do Leonardo Jardim, que eu percebi até naquela atuação contra o Bahia, o Cruzeiro foi dessa forma também, querendo o tempo todo recuperar e tudo mais. É óbvio que chega uma parte do jogo ali que o time vai sentindo essa parte física e isso vai diminuindo ao longo, O Vasco teve as melhores oportunidades no primeiro tempo, onde o Cássio fez 3 defesaças, uma inclusive foi monumental a primeira, que salvou o Cruzeiro realmente de levar o gol do Vasco aí, Aquela cabeçada meio cruzada ali que o Cássio faz uma defesaça, E um chute rasteiro que o Cássio salva e tal. E o nome do jogo é ele, Ele foi muito criticado pelas falhas contra o Palestino e por algumas inseguranças aí durante algumas partidas, e hoje nada mais que justo que dar o melhor da partida ao Cássio, que fez essa grande atuação e garantiu a vitória do Cruzeiro no Parque do Sabiá. O Cruzeiro teve algumas chegadas ali, alguns chutes do Matheus Pereira por cima, outros chutes para fora ali do Cruzeiro, jogadas de cruzamento na área, cabeçada do Caio Jorge para fora. Teve uma jogada ali que foi uma trama muito boa, que o Christian deixa o Caio Jorge na cara do gol e o zagueiro do Vasco consegue ali na dividida ganhar do Caio Jorge. Teve uma outra jogada que o Caio Jorge também saiu ali pronto para fazer o gol e acabou que a defesa do Vasco foi melhor no lance. Teve uma outra jogada também, que foi o gol do Cruzeiro, que foi anulado, que foi a jogada que o Fagner faz uma jogadaço no lado direito e cruza, o Christian cabeceia em cima do Caio Jorge, que estava impedido, e no rebote o Christian fez o gol, porém, pelo Caio Jorge estar impedido, o gol foi anulado. Então, primeiro tempo aí, bem franco lá e cá, mas tipo assim, os 2 times, na minha opinião, errando muitos passes, entregando a bola muito fácil para o adversário, não aproveitando as oportunidades que teve, E aí o Cruzeiro vira um intervalo aí, podendo ter feito algum gol ou algo assim, o Vasco também, graças ao Cássio não fez, e aí o Leonardo Jardim não promoveu mudanças, ao time do Cruzeiro no intervalo. O jogo no segundo tempo foi um jogo bem ruim, assim, tecnicamente, morno, um jogo muito travado ali, marcação dos 2 times, os 2 times muito nervosos em campo,
errando muita jogada também. Literalmente esse segundo tempo é aquele termo, a bola apanhou realmente, mas por mais aí, né, o Cássio também salvou no início do segundo tempo no início não, né, foi mais ali na metade, uma bomba também do jogador do Vasco ali, e ele foi em cima dele, mas foi uma defesaça também, né, e aí o Cruzeiro acha o gol, né, um gol ali que o Cruzeiro faz no meado ali do segundo tempo, uma jogada que o Wanderson faz a jogada pelo lado esquerdo, faz uma jogada individual, cruza, né, e aí quem tá lá, né, o oportunismo, né, sozinho, o Christian, né, foi lá e empurrou para as redes ali, no segundo pau, né, o termo, empurrou para fazer o gol do Cruzeiro, o gol da vitória do Cruzeiro aí, que um gol que eu achei que foi meio achado por conta do jogo não ter aquela grande ofensividade do Cruzeiro, nem aquela grande ofensividade do Vasco, mas foi um gol muito importante para essa vitória. E depois o Cruzeiro foi cadenciando o jogo, o Leonardo Jardim foi promovendo mudanças, entrou o Marquinhos no lugar do Wanderson aos 34 do segundo tempo, aos 39 entrou o Eduardo no lugar do Matheus Pereira, e aos 47 do segundo tempo ele estreou, né, o Janderson da base no profissional, né, colocou ali no lugar do Fagner, né, meio como terceiro zagueiro, improvisado ali na lateral direita também, naquela reta final dos acréscimos ali, né, e o Bolasso entrou no lugar do Caio Jorge, né. Eu particularmente não gostei das mudanças do Leonardo Jardim, achei que dava para botar talvez o Gabigol, talvez o Dineno, né, talvez ali ter promovido mudanças mais cedo no time e tal, mas taticamente a postura do time foi muito boa e isso é trabalho do treinador. Então eu estou parabenizando o Leonardo Jardim, que eu sou bem crítico quanto ao trabalho dele, né, e tal, por algumas coisas, mas ele fez o time do Cruzeiro aí montar uma estrutura para se defender muito boa, e o time do Cruzeiro conseguiu sair esse jogo aí do Vasco sem levar gols, e que continue assim pós os jogos que forem passando. Eu gostei da atuação de quase todo mundo ali, na real, não tem ninguém para destacar negativamente. A gente ia falar do Wanderson, taticamente é um jogador importante defensivamente, mas ofensivamente é um pouco inoperante, mas acabou fazendo a jogada do gol do Cruzeiro. O Matheus Pereira, para mim, fez uma partida ok, na minha opinião. Inclusive no primeiro tempo, muita jogada, ele estava indo na raça, recuperando e criando pro Cruzeiro, tentando, não faltava vontade ao Matheus Pereira. Infelizmente no quesito bola parada, o Matheus Pereira aí é muito falho, né, batida de falta, batida de escanteio, finalização também, Matheus Pereira, mas é bom na criação do time ali de achar alguém numa posição melhor ali, né, no ataque do Cruzeiro. E aí, eu também achei o Kaique ofensivamente hoje errando muitos cruzamentos, porém defensivamente não comprometeu, né? O sistema defensivo do Cruzeiro ali, Jonathan Jesus e Vidalba também. O Vidalba para mim fez uma partida muito séria, por isso que eu gosto do Vidalba, não tem brincadeira com ele, a bola veio, não tem essa de ficar de toquinho não, bola pro mato que o jogo é de campeonato. O Jonathan Jesus ali também fez uma atuação segura, né, em alguns momentos ali, deixou o Vasco, né, criar algumas jogadas também, né? O Fagner, gostei também da atuação do Fagner, ajuda demais na lateral direita do Cruzeiro. Óbvio que algumas escapadas ali o Vasco conseguia ganhar dele, né? Principalmente bem na ponta ali no segundo tempo, né? Em algumas situações. E também gostei, né? O Caio Jorge e tal tentou alguma coisinha ali, não fez gol hoje, mas ajudou, né, o time do Cruzeiro aí da forma que deu defensivamente. E é isso. O Lucas Silva também, Lucas Romero, tem que destacar também, porque fizeram uma atuação muito boa. O Lucas Silva cadenciando, sendo motorzinho do Cruzeiro no meio campo, muito bem também. Uma atuação não é de brilhar os olhos. Foi uma atuação assim bem morna, bem xoxa assim, das duas equipes, mas o Cruzeiro foi lá como mandante, o único time que venceu todas como mandante no campeonato até agora, tá fazendo o dever de casa, né? Muito bem o Cruzeiro aí. E é isso, gente. Os números do jogo aí. O Vasco teve 57% de bola contra 43% do Cruzeiro. O Vasco teve 15 finalização contra 11 do Cruzeiro. Você vendo os números, parece que foi um jogo muito criativo, finalização pra lá, pra cá, mas quem assistiu sabe do que eu tô falando, né? Ao gol, o Vasco teve 6, né? 4, o Cássio salvou a pátria, né?
e o Cruzeiro teve 4 finalizações no gol. Uma entrou, que foi o gol do Christian, né? E escanteios, o Vasco teve 8 e o Cruzeiro 4. Então é isso, pessoal. Atuação mais ou menos, defensivamente muito boa. É uma atuação sólida da equipe, não faltou garra, não faltou disposição, ganhamos 3 pontos e parabéns, a equipe do Cruzeiro está no G4 do campeonato, é o 4º colocado com 10 pontos, tem 4 a menos que o Flamengo, que é o próximo adversário dele no Campeonato Brasileiro, é o Flamengo, jogo no Mineirão, domingo que vem, 6h30, né, Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro vai enfrentar o líder do campeonato, que a única equipe que ainda não perdeu no campeonato, se eu não me engano, é o Flamengo, né, Palmeiras hoje foi derrotado pelo Bahia no Allianz Parque, e Cruzeiro tá ali, né, figurando entre os primeiros colocados e vamos ver até quando. E só para não deixar passar batido, né, que eu sei que tá todo mundo falando, Pedro Lourenço mais uma vez avacalhando o Cruzeiro, né? Novamente, torcedor gravando o vídeo, perguntando para ele se o Dudu ia sair, ia ficar ou ia sair, e ele fazendo um gesto com a mão com o Dudu, sinalizando possivelmente que o Dudu iria sair fora do Cruzeiro. Uma atitude bem amadora, uma atitude bem ruim, não é postura de dono de clube isso, aos que acham engraçado, não é engraçado, é uma postura inadequada e irresponsável, né? O Cruzeiro profissionalmente é inacreditável, ganhou hoje, ok, mas os problemas do Cruzeiro ainda tem muito a se corrigir, muito passa pela postura do dono do Cruzeiro, que é um absurdo, né, o Pedro Lourenço continuar dessa forma aí, né, e eu já disse várias vezes aí, ele pra mim não é dono, ele pra mim deveria ser só o investidor do Cruzeiro, o dono deveria ser outro e tal, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, não comprou o Cruzeiro há menos de um ano, não vai fazer essa venda e tudo, e tomara que ele consiga fazer esse choque de gestão no Cruzeiro, que é preciso. É isso que é preciso. E não ficar respondendo torcedor vazando informação. Dizem aí que tem um fofoqueiro dentro do Cruzeiro, mas é o próprio dono do clube. Não dá isso, cara. Não dá. Aí o Cruzeiro tá enfrentando o Vasco e o assunto principal de todo mundo é o Pedro Lourenço falando que o Dudu vai sair do Cruzeiro. Não dá, cara. Não dá. Isso não dá mais dentro do Cruzeiro. Vamos ser profissionais, pelo amor de Deus. Né? Eu fico irritado com essas situações, porque hoje o Cruzeiro ganhou, mas aí ele vem numa sequência ruim e muito é passado por conta desse tipo de postura. Mas tá bom, galera, não vamos estragar o clima, vamos comemorar a vitória. Quinta-feira tem Copa do Brasil, 9h30 contra o Vila Nova de Goiás, o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, né? O Cruzeiro vai em busca aí de abrir uma vantagem boa para não ter que decidir no Serra Dourada com um placar bem apertado, né? Tentar garantir uma vitória boa, né, até para embalar uma sequência de 2 vitórias na temporada, né, seguida, que é muito importante ao Cruzeiro. E vamos ver o que o Leonardo Jardim vai fazer na quinta-feira para esse compromisso diante do Vila Nova de Goiás. Mas é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.